que está com a gente aqui no Jornal da Manhã, semanalmente, com o quadro Seu Dinheiro. E todas as sextas-feiras traz um pouquinho sobre a questão da economia. Agora, a pergunta que o consumidor faz neste momento é o seguinte: por que tem reajuste? Ou como é que é a política de preços, né, da empresa mista? Como é que funciona, se tem atuação ou não do governo federal? André, bom dia, meu caro. Bem-vindo ao vivo agora com a gente no Jornal da Manhã desta quinta-feira. Bom dia, Marcos. Bom dia, Fernando. Sempre um prazer estar aqui na PAN conversando com vocês. E realmente é uma situação muito delicada, né? A gente tem a Petrobras, que ela acaba fazendo extração e distribuição de petróleo, de combustíveis. E isso tem um reflexo direto, tanto da cotação do petróleo, quanto da cotação do dólar e dos impostos embutidos, e lógico, todo o custo operacional dessa cadeia produtiva. O grande problema é que o Brasil tem uma dependência muito grande do petróleo na nossa cadeia logística, e isso acaba impactando toda a cadeia de preço nacional. E isso tem um impacto gigante na inflação, o que todo mundo já sabe está sentindo no bolso. Então, gera essa grande briga, né? E agora, qual que é a questão? A gente está com o preço do petróleo hoje com uma certa defasagem em relação ao preço da distribuição da Petrobras. A Petrobras ela vem diminuindo o reajuste para não ficar a todo momento subindo e descendo o preço, para não ter essa paridade, ela está esticando um pouco essa corda. Isso atrasa um pouco na hora de aumentar os preços, porque ela pode ter uma defasagem dos preços, mas também na hora de ter um benefício, uma redução dos preços, ela acaba embolsando um pouco mais para compensar. O que a gente vê no momento é que nós temos uma elevação dos preços para repor essa cotação que já vinha subindo antes. E em contraponto, isso está anulando a redução do ICMS por conta do governo, o subsídio que o governo federal está dando nos combustíveis. Isso está dando um impacto muito grande, porque a nossa eleição a nossa inflação já está elevada, e a gente está numa fase crítica do governo, que é a pré-eleição, e o governo está muito preocupado. A inflação realmente é a pedra no sapato do governo Bolsonaro. E aí vem a questão, o que fazer? O governo hoje não tem mais, o governo federal, o Congresso não tem mais o poder de dar a canetada na Petrobras. A Petrobras ela é uma empresa privada, não é 100% estatal. E em outro ponto, se por acaso, por algum motivo, ele intervir na Petrobras via pressão ao gestor, ao presidente, ao CEO, o que pode acontecer? A Petrobras, ela fornece hoje 80% do combustível nacional. 20% ele é importado por outros distribuidores. Isso é um problema, porque a partir do momento que a gente pressiona os preços artificialmente para baixo, a gente vai tirar o incentivo de fornecimento dos demais. E o que pode acontecer? Pode acontecer uma falta do combustível no Brasil. E isso tende a ter uma explosão no preço dos combustíveis ainda maior. Ou seja, é inviável a gente fazer um subsídio direto no preço do combustível. Outro ponto é o seguinte: a gente fala, mas a Petrobras é do povo, é uma estatal, etc. Calma lá. A Petrobras é uma empresa que ela tem uma participação do governo estatal, então numa parte dela ela serve ao governo, ao país, só que ela também responde à iniciativa privada, a empreendedores, a investidores. E mas é especulação. Não é especulação, eles são donos do negócio, eles investiram, eles compraram cota do negócio. Então nós temos responsabilidade de tratar eles como investidores, como sócios, como donos do negócio. E a mesma coisa vale para qualquer empresa. A partir do momento que a gente intervém numa empresa em parte privada, a gente está quebrando toda a segurança jurídica do país. Então nós temos um grande problema, uma grande dificuldade. E é difícil de resolver essa situação. O que eu penso como economista? A Petrobras, sendo estatal ou sendo iniciativa privada, acho que isso impacta muito pouco. O grande problema que nós temos aqui talvez seja o monopólio da Petrobras. A partir do momento que nós abrirmos, incentivarmos a entrada de novos distribuidores, novas refinarias, novos produtores de petróleo, a gente começa a abrir esse mercado e gerar maior competitividade, e isso tende a reduzir gradativamente o preço do petróleo e reduzir um pouco também a margem de lucro da Petrobras, porque vai aumentar a concorrência. Mas, em contraponto, o governo ter o dedinho nesse mercado é interessante. Por quê? Porque o governo ele consegue também evitar abusos. Por exemplo, vamos falar do setor bancário. O setor bancário hoje tem diversas instituições, isso está cada vez mais entrando mais instituições, o segmento financeiro está abrindo mais para a concorrência, só que o governo tem um dedinho lá via Caixa, via BNDES, via Banco do Brasil, então ele consegue reduzir alguns preços para evitar
abusos, tornar o segmento competitivo através da estatal sem afetar esse mercado. Agora, André, a gente viu recentemente que até o governo federal vem buscando, né, alternativas para tentar impactar, reduzir o preço do combustível. Tem essa questão da alíquota única de 17% para os estados, mas é um ano político, como você bem explicou. Neste momento, não há uma saída, digamos assim, ou uma alternativa para baixa do valor do combustível. Agora, o que se comenta, assim, ano eleitoral, ano de Copa do Mundo, a inflação lá em cima. A gente pode ainda, a notícia não é tão boa assim, ao longo do segundo semestre ter uma alta de combustível. Com certeza. Essa é uma realidade, né? Sim, é uma realidade. A gente depende da distribuição do combustível mundial. O petróleo vem subindo, a gente já está vendo algumas possibilidades de novos conflitos com a Rússia e demais países. Isso afeta a cadeia de distribuição, isso afeta a cotação do preço, isso afeta também o medo, o risco. E quando a gente tem um temor de risco, a tendência é que o preço, a cotação do dólar suba, e com a cotação do dólar subindo, isso impacta também nosso preço do combustível. Então a gente tem um risco muito grande. André, até ontem, né, o episódio da educação, se falava muito na CPI da Petrobras, né, e agora, portanto, até esqueceram um pouquinho, estão falando mais da CPI no MEC, né? Mas eu te pergunto, qual seria os impactos diretos de uma CPI na Petrobras, por exemplo? Bom, acho que num primeiro momento é muito difícil a gente viabilizar uma CPI da Petrobras, porque a gente sabe que demora e daqui a um mês nós temos um recesso do Congresso. Então isso é mais conversa, é mais discussão. Não tem condição política no momento. Não tem condição política de ir para frente. Ok. Agora, essa conta sempre acaba lá para o consumidor final, né, André? Não há como fugir disso, infelizmente, né? E aí a pergunta que ele faz é assim, bom, não tem qualquer notícia de redução do valor do combustível. Aliás, pode aumentar ao longo do segundo semestre. A pergunta que te faço, qual a alternativa que fica para o consumidor final? Para quem depende do veículo, precisa abastecer, precisa trabalhar, as empresas de transporte, e aí? Bom, a gente está numa situação bem delicada. O governo, ele consegue amenizar de outras formas. Assim como ele gerou um benefício no ICMS para os estados, ele subsidiou esse custo, ele pode gerar, por exemplo, algum subsídio para algumas categorias específicas, por exemplo, caminhoneiros, os motoristas de aplicativos. Então existe essa possibilidade ainda, só que nós temos que cuidar porque todo subsídio ele tem um custo, e esse custo onera o nosso governo, onera o nosso país, e a gente já está com um déficit fiscal bem elevado. Nós vimos no governo Dilma o subsídio da energia elétrica a que ponto, aonde chegou. Então tá certo, 7 horas e 52 minutos. André, muito agradecido, né, pela sua presença aqui, pelos seus esclarecimentos no Jornal da Manhã da Jovem Pan, e a gente continua acompanhando essa situação e, é claro, dentro do seu quadro, o seu dinheiro, você também pode ficar, né, trazendo aí essas informações para nós aqui na Jovem Pan. Amanhã você volta, né? Amanhã eu tô de volta. Sempre um prazer estar aqui com vocês.